Imagine ser reconhecido como referência no tratamento das disfunções temporomandibulares. Imagine pacientes que confiem em você para a resolução de um problema que mudou a vida deles. E imagine o impacto que isso traria para a sua trajetória profissional. Se aprender sobre DTM parece cansativo, complicado ou para poucos, eu preciso te dizer, isso é um mito. O que você vai descobrir hoje vai te mostrar que você pode dominar esse tema sem complicação e que isso vai abrir portas para um novo patamar na sua carreira. Hoje eu vou te mostrar como uma abordagem certeira nas disfunções temporomandibulares pode ser o início da maior mudança que você já viu na sua profissão. E o melhor, de forma prática, clara e com resultados reais. Você é estudante de odontologia e quer conhecer desde cedo as bases do diagnóstico e tratamento das disfunções temporomandibulares. Ou se você já é um dentista formado e está buscando mais conhecimento, mais especialização e quer oferecer um tratamento mais completo para o seu paciente, fica nesse vídeo que eu tenho conteúdo excelente para você. Profissionais especializados em diversas áreas da saúde, como fisioterapia ou fonoaudiologia, que querem buscar mais conhecimento na área e entender sobre terapias inovadoras dentro do tratamento das disfunções temporomandibulares, também vão encontrar uma excelente oportunidade por aqui. Agora, essa aula não é recomendada para profissionais que buscam soluções rápidas, protocolos. A ATM requer uma avaliação individualizada, voltada para as necessidades específicas de cada paciente. Se o seu objetivo é encontrar aqui fórmulas prontas e imediatas, talvez esse conteúdo não atenda às suas expectativas. 1 a cada 3 brasileiros possuem algum sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular. Olha a oportunidade que você está perdendo encaminhando esse paciente para outro profissional. Dá uma olhadinha no que já falaram sobre as minhas aulas. Olá, meu nome é Daniel Kiffer Neto e eu sou estudante de odontologia. Eu tive o privilégio de ser orientado pela doutora Ana Luísa Leal. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a importância das aulas da Ana, especialmente no tema de disfunções temporomandibulares. Durante a graduação, eu aprendi que as DTMs, apesar delas não fazerem parte da nossa grade curricular tradicional, elas são extremamente relevantes para a nossa prática clínica. As aulas da Ana, elas foram essenciais, para o meu entendimento dessa área, e a forma prática e objetiva com que ela apresenta o conteúdo torna esse aprendizado todo mais acessível e aplicável desde o início. O foco também que ela traz para o diagnóstico precoce, o tratamento minimamente invasivo das DTMs, é algo que com certeza vai impactar diretamente na qualidade do cuidado que eu vou trazer para os meus futuros pacientes. A experiência dela também, a clareza nas explicações, sempre vão nos preparando para lidar com casos que antes, muitas vezes, poderiam até passar despercebidos. Prazer, Nilo Gamo falando aqui. E bom, o que eu posso falar da Ana Luísa? A Ana com certeza é uma grande amiga acima de tudo, mas uma ótima profissional e com certeza é uma das principais cirurgiãs, uma das principais expoências da nossa especialidade hoje, da cirurgia bucomaxilofacial, que sabe a respeito do tratamento das disfunções temporomandibulares. E o que eu posso dizer é que a Ana ela abriu os meus olhos para o tratamento dos meus pacientes, não só o tratamento através de classificação de Wilks, classificação de estadiamento da doença do paciente, mas da tipagem, de como entender esse paciente, não só do ponto de vista articular, mas do ponto de vista sistêmico. Então ela tem uma visão diferenciada que a grande maioria dos colegas eles não possuem. Então, com certeza, eu recomendo para todos os profissionais que estão a fim de fazer o curso dela, com certeza vai abrir muito a mente de vocês, muito a cabeça de vocês, para vocês terem sucesso nos casos de vocês, no diagnóstico, no tratamento das disfunções temporomandibulares. Todos nós sabemos que conhecimento e domínio do tema a ser lecionado são essenciais para um professor, mas para se fazer um ótimo professor é preciso algo mais. E é isso que eu vejo na doutora Ana Luísa, essa paixão pelo ensino, junto com uma didática que faz com que os alunos compreendam temas extremamente complexos de forma simples. Ela consegue levar isso ao aluno e também com belíssimas aulas, onde a gente vê que existe um cuidado extremo com o detalhe,
com a forma de se passar o assunto. Eu admiro muito ela como professora. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. A minha jornada dentro da odontologia sempre contou com muita dedicação. Depois de me graduar em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, eu sabia que eu queria ir além. Eu ingressei numa residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, onde nesse momento eu tive um contato inicial com meus pacientes de disfunção temporomandibular. Ao finalizar o programa, eu me tornei especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, mas eu ainda queria ir além. Eu sentia que alguma coisa me faltava nos meus atendimentos clínicos dos pacientes, ainda mais quando se tratava de pacientes com dor. Movida por essa vontade de entender mais as questões das disfunções temporomandibulares, mais profundamente essas questões, eu fui para São Paulo, onde eu fiz um mestrado com ênfase em disfunção temporomandibular. Lá, eu mergulhei de cabeça no estudo das dores orofaciais e isso me deu uma base sólida para que eu conseguisse olhar para a odontologia sob uma nova perspectiva. Hoje eu estou cursando meu doutorado com ênfase em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu sempre busco aprimorar a minha formação acadêmica e, é claro, clínica. Eu tive a honra de aprimorar as minhas técnicas durante um fellowship na Suíça, no Hospital Universitário de Basel. Foi uma grande honra, porque eu pude acompanhar os grandes nomes da disfunção temporomandibular, como o professor Jean Turp. Cada dia lá me fez perceber o quanto ainda podemos aprimorar e evoluir dentro do nosso diagnóstico e técnica. Paralelamente aos meus atendimentos clínicos, hoje eu também atuo como professora universitária na Universidade Vila Velha e compartilhar os meus conhecimentos com os meus alunos é uma das maiores satisfações que eu tenho na vida. Além disso, a minha profissão também contempla atendimentos hospitalares, então eu faço parte do corpo clínico de grandes hospitais aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo, onde eu tenho o prazer de acompanhar casos clínicos mais complexos que demandam de suporte hospitalar. Mas eu nunca vou me esquecer do que me levou a querer me especializar tanto na área das articulações temporomandibulares. Eu estava no início da minha residência, cheia de vontade de fazer a diferença, cheia de vontade de aprender, e foi aí que eu conheci essa paciente chamada Maria. Maria era uma paciente forte, cheia de esperança, e ela acreditava que a cirurgia proposta para a articulação temporomandibular dela resolveria todos os problemas e todas as suas dores, e eu também acreditava que essa seria a melhor opção para essa paciente. Mas os dias que se seguiram após o procedimento da Maria foram dias muito difíceis. Maria desenvolveu uma síndrome dolorosa bastante complexa, de difícil controle. Eu me senti impotente, me perguntando se havíamos feito a escolha certa na terapêutica dessa paciente. E, à medida que os dias passavam, eu tinha certeza que a gente não havia tomado a decisão terapêutica correta. Não seguimos o tratamento escalonado que hoje a gente segue com tanta precisão e já fomos diretamente para um procedimento extremamente invasivo, sem tentar outras terapêuticas com menos custo biológico para essa paciente. E o resultado disso tudo foi uma paciente com muito mais dor, e com dor até hoje. Esse momento foi um divisor de águas na minha vida. Ter feito um procedimento tão invasivo e uma paciente que talvez pudesse se beneficiar de tratamentos clínicos ou minimamente invasivos me fez pensar que muitos profissionais podem ter essa dúvida na hora de escolher o tratamento dos pacientes. E foi isso que me fez buscar cada vez mais conhecimento e hoje desenvolver o que a gente chama de método sinovial. Esse método surgiu da vontade de garantir que outros colegas, outros profissionais não cometam o mesmo erro que eu cometi, realizando um tratamento seguro e eficaz para a disfunção de articulação temporomandibular, sem pular etapas. Hoje, relembrar a história da Maria me faz relembrar por que eu escolhi desenvolver esse curso. É possível fazer diferente. E você que está assistindo tem essa possibilidade de trazer para o seu paciente um tratamento seguro e eficaz. Você tem a possibilidade de fazer a diferença na vida do seu paciente. Existe uma forma de cuidar com empatia, responsabilidade e conhecimento
do seu paciente com disfunção de articulação temporomandibular. E eu vou te ajudar a trilhar esse caminho. E falando nisso, vamos entender como que isso funciona, como avaliar o nosso paciente com disfunção temporomandibular e como escalonar esse tratamento para disfunções de articulação temporomandibular? Primeiro, a gente tem que entender o que é disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular pode ser definida como um grupo de condições músculo-esqueléticas e neuromusculares que envolvem as ATMs, os músculos mastigatórios e todos os tecidos associados, e se apresenta como uma das principais causas de dor não odontológica na região orofacial. Ela tem uma apresentação clínica como uma tríade clássica que envolve dor ao mastigar ou realizar funções mastigatórias, ruídos, crepitações, estalidos em ATM e desvio ou limitação na abertura de boca, alterações funcionais. Essa é a tríade de apresentação clínica clássica das disfunções temporomandibulares. A primeira vez que a disfunção temporomandibular foi citada na literatura, ela logo foi associada com a oclusão do paciente. O primeiro artigo publicado foi em 1918, onde a gente fala que teve início da escola gnatológica da disfunção temporomandibular, ou seja, a escola que associava as disfunções temporomandibulares com as condições oclusais do paciente. Esse artigo científico notava alterações, era um estudo cadavérico, então notava alterações nas articulações temporomandibulares relacionadas a perdas dentárias. Foi um estudo observacional. Em 1930 foi publicado a síndrome de Costen, que foi esse otorrinolaringologista, James Costen, e a síndrome de Costen associava assimetrias e falta de elementos dentários com tonturas, dores de ouvido e dores na ATM. Por muito tempo, essas alterações de mordida foram associadas às doenças da articulação temporomandibular. Mas vejam só que essas associações, essas correlações, elas eram baseadas em observações clínicas e tomadas de história. Nesse paper de James Costen, foram apenas 11 tomadas de histórias que buscavam uma correlação entre ausências dentárias, alterações oclusais e síndromes dolorosas e também sinais otológicos no nosso paciente. À medida que estudos longitudinais foram sendo desenvolvidos, essa teoria ela foi se tornando cada vez mais duvidosa. E desde 1950 temos artigos publicados que fazem essa desassociação entre oclusão e disfunção temporomandibular. Desde 1950, a gente tem essa máxima que o que o paciente faz com os dentes é mais importante do que a posição dentária. A disfunção temporomandibular quase sempre veio associada a diversos mitos, como, por exemplo, o da oclusão dentária. E já em poucos minutos de aula, a gente também consegue desmistificar essa correlação que é tão popular entre os dentistas, que é justamente a falta de causalidade, relação causa e efeito entre alterações na oclusão dentária e o desenvolvimento de disfunções temporomandibulares. Aqui temos um fluxograma que representa, de fato, a natureza multifatorial do desenvolvimento das disfunções temporomandibulares. Temos traumatismos que podem provocar essa disfunção temporomandibular, sendo eles macrotraumas, como traumas de face de maior magnitude, ou microtraumas, onde até mesmo o bruxismo se encaixa. Temos fatores fisiopatológicos que podem ser alterações sistêmicas, por exemplo, que o paciente tem de base, como, por exemplo, as artrites e artroses imunomediadas. Temos os fatores anatômicos, como as relações esqueléticas, as relações oclusais. Temos fatores psicossociais que, de fato, podem ser importantes na perpetuação da condição de disfunção temporomandibular. A gente tem alguns perfis psicológicos que se encaixam bastante com os pacientes de disfunção temporomandibular, como, por exemplo, pacientes ansiosos, pacientes catastróficos e até mesmo pacientes hipervigilantes. Imaginando todos esses possíveis fatores de riscos, que mostram aqui toda essa natureza multifatorial da disfunção temporomandibular, a gente tem também os fatores genéticos que permeiam todos esses fatores, podendo também favorecer o aparecimento, o desenvolvimento das disfunções temporomandibulares.
Como a gente vê, disfunção temporomandibular é um grande termo, abrange um grande número de condições. A gente chama isso de um umbrella term, um termo guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, a gente tem dois grandes grupos. Um grupo das disfunções temporomandibulares de origem muscular e um grupo das disfunções temporomandibulares de origem articular. Dentro das disfunções temporomandibulares que envolvem os músculos da mastigação, a gente pode ter diferentes naturezas, diferentes processos fisiopatológicos que desenvolvem, né, essas disfunções, como, por exemplo, né, a classificação de mialgia, mialgia local, dor miofacial referida e dor miofacial com espalhamento. São subclassificações dentro desse grupo. E dentro das disfunções temporomandibulares de origem articular, a gente também tem outras subclassificações. Temos aqui as artralgias, as desordens intraarticulares, as doenças articulares degenerativas e as subluxações articulares. O nosso curso, o curso sinovial, ele diz respeito às disfunções temporomandibulares de origem articular, ou seja, que acontecem na articulação temporomandibular, que é uma das articulações mais complexas do corpo humano. A articulação temporomandibular, ela é caracterizada, ela é classificada como uma articulação sinovial. E como toda articulação sinovial, ela é encapsulada por essa cápsula que é extremamente flexível, permitindo a ela os movimentos de ampla magnitude que são característicos de todas as articulações sinoviais. Bom, por dentro dessa cápsula articular, ela é totalmente forrada por um tecido especial que também dá nome a essa articulação, pela membrana sinovial. A membrana sinovial possui células especiais, os sinoviócitos, que no estímulo dessa ampla movimentação articular produz líquido sinovial, o líquido que é tão importante para essa articulação. Esse líquido, além de possuir características biomecânicas de lubrificação para deslize das estruturas intraarticulares, ele também é muito importante para a nutrição das estruturas não vascularizadas intraarticulares, ou seja, as cartilagens e o disco articular também. Bom, essa articulação, ela é totalmente forrada, né? As porções ósseas, elas são cobertas pela cartilagem articular, e a cartilagem articular da articulação temporomandibular possui uma característica especial. Diferente das outras articulações sinoviais, a articulação temporomandibular, ela tem a cartilagem articular constituída de fibrocartilagem e não cartilagem hialina. A fibrocartilagem tem algumas camadas, entre elas uma camada proliferativa, que confere a esse tecido uma característica maior de adaptabilidade frente às cargas excessivas e outras injúrias que essa articulação possa sofrer. Isso é uma característica, uma diferença especial das articulações temporomandibulares. Outra situação especial é que a articulação temporomandibular possui um disco articular, que também é composto de fibrocartilagem. Só que esse disco articular, ele divide o ambiente intraarticular em dois compartimentos completamente isolados. Um compartimento superior, que também é chamado de compartimento supradiscal, ou ainda compartimento temporodiscal, e um compartimento inferior ou infradiscal ou mandíbulo discal. E esses dois compartimentos, como eu disse, são completamente isolados, criando dois microambientes totalmente isolados um do outro. Alguns autores até sugerem mesmo que essa articulação possui duas membranas sinoviais, uma para o compartimento superior e uma para o compartimento inferior. Essa riqueza tecidual interage entre si em movimentos extremamente complexos. A articulação temporomandibular funcionalmente pode ser classificada como uma articulação gínglimo-artrodial, ou seja, ela faz um movimento para abertura de boca, ela faz um movimento de dobradiça e de deslize. E ainda em alguns movimentos, como durante a mastigação, pode realizar rotação em torno do próprio eixo. São movimentos extremamente complexos. Toda essa natureza complexa da articulação temporomandibular
pode se tornar disfuncional frente a estímulos inadequados. Esses estímulos inadequados geralmente dizem respeito à imobilização dessa articulação ou até mesmo a uma sobrecarga excessiva da mesma, levando a alterações intraarticulares. Dentro das apresentações fisiopatológicas que a articulação temporomandibular pode apresentar, a gente tem uma série de apresentações clínicas diferentes que estão contempladas por essa ferramenta, que é uma ferramenta diagnóstica validada, usada em pesquisas, que se chama DCTMD, Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DCTMD. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta longa, muitas vezes complexa de ser aplicada, e ao final ela culmina nesses 2 fluxogramas diagnósticos. Em relação às disfunções temporomandibulares, existe um fluxograma que está relacionado à dor, onde a gente pode diagnosticar a dor articular, a artralgia, e a gente tem um outro fluxograma diagnóstico para as alterações intraarticulares, onde a gente pode diagnosticar, chegar ao diagnóstico das alterações intraarticulares, que podem dizer respeito às desordens intraarticulares, à doença articular degenerativa e às subluxações articulares. Essa ferramenta, ela pode parecer muito confusa porque, de fato, ela é de difícil aplicação, é uma ferramenta longa e muitas vezes o fluxograma diagnóstico, ele não guia o usuário a uma terapêutica porque não é baseado nos mecanismos da doença articular. Então é por isso que eu quero oferecer para o meu aluno uma visão diferenciada em relação ao diagnóstico e a escolha da terapêutica adequada para os quadros de disfunção da ATM. O MAPA, Método de Avaliação Padronizado da ATM, é a ferramenta que a gente utiliza para avaliar de uma forma não só padronizada, mas também de uma forma prática, ensinando o nosso aluno a colher a informação necessária. Iniciamos então com a anamnese do nosso paciente, uma anamnese detalhada, posteriormente partimos para o exame físico e com essas 2 etapas a gente consegue indicar, se necessário, os exames complementares, sejam eles laboratoriais ou até mesmo os exames de imagem que nos auxiliam tanto no diagnóstico das alterações intraarticulares. A partir daí, a gente lista os problemas desse paciente e consegue chegar nas etapas diagnósticas. O diagnóstico sindrômico, ou seja, a apresentação geral, da síndrome desse paciente, se é uma síndrome dolorosa, se é uma síndrome biomecânica que esse paciente apresenta. O diagnóstico topográfico, ou seja, as regiões específicas na qual o paciente apresenta as alterações. E, por fim, o diagnóstico etiológico baseado, então, no mecanismo da doença, para que dessa forma, baseado no mecanismo da doença, a gente consiga optar pela melhor terapêutica para o nosso paciente. Não tem outra forma de se optar por uma terapêutica mais eficaz. E falando de terapêuticas, a gente tem essa outra ferramenta que a gente denominou ATM Step. No ATM Step, a gente vai entender como escalonar os tratamentos para a articulação temporomandibular. Existem os tratamentos de base, que são as terapias conservadoras, que muitas vezes vão ser realizados para todos os pacientes, como, por exemplo, a redução da sobrecarga intraarticular, que é necessária em praticamente todos os casos de disfunção temporomandibular. Partindo então para a terapia farmacológica, que é coadjuvante nessa terapêutica inicial, que pode tirar o paciente de uma fase aguda, mas que também pode se perpetuar ao longo das outras terapêuticas, caso seja necessário aplicar essas outras terapêuticas no nosso paciente. Vamos falar sobre as terapias injetáveis, a escolha da medicação intraarticular adequada para cada caso, avaliando individualmente cada articulação temporomandibular e mais, cada compartimento da articulação temporomandibular. Falaremos então sobre artrocentese também, num próximo nível, e aumentando o nível de invasividade, temos a artroscopia e, por fim, a cirurgia aberta. E aí, gostaram desse conteúdo? Agora eu vou te contar as vantagens de você garantir acesso ao sinovial. Além, é claro, de poder acessar o conteúdo em qualquer lugar do mundo pelo computador ou pelo celular. Eu preparei 2 bônus bem interessantes para te motivar a entrar no nosso curso.
Você vai ter acesso a uma comunidade comigo e com os outros alunos do curso, onde teremos a oportunidade de trocar informações, discutir e ajudar na condução dos casos que envolvam as disfunções de articulação temporomandibular. Além disso, teremos aulas ao vivo, onde poderemos aprofundar em determinado tema do curso ou associado, discutiremos sobre as novas publicações científicas e teremos a oportunidade de sanar qualquer dúvida. Com isso tudo, realmente o curso está muito completo e eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai transformar a sua prática clínica. Agora, clique no botão aqui embaixo e dê o primeiro passo para deixar de encaminhar esses pacientes e conduzir os casos de disfunção de articulação temporomandibular de forma segura e eficaz. Eu estou esperando você!